Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Este é o Futebol em Rede, um programa de debates esportivos. Você pode participar, aliás, é bom que participe. Vá no descritivo do programa. Você não concordou com o que a gente falou? Ou tem uma ideia melhor? Pode colocar lá, não tem problema não. A gente avisa, conversa, traz a sua participação no próximo programa. É assim que a coisa vai funcionar. Portanto, vai lá, se inscreva, dá o positivo, compartilhe o programa, sinta-se à vontade. O programa é nosso, não é meu e do Cortarolo, é de todos nós. Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja assistindo o programa. Vamos ao cumprimento educado de Luiz Carlos Quartarolo, que de cara vai dar o tema da segunda-feira. Seródio, valeu. Um abraço, boa semana para você, para todos que estão nos vendo. Se você já é inscrito, como já disse o Seródio, espalhe o programa, avise os amigos, os afetos, desafetos, para também se inscrever, para que o YouTube recomende ainda mais a gente, para que a gente continue falando sobre futebol, que é uma coisa que a gente gosta muito. Seródio, depois de uma longa reunião de pauta, Sim. com vários assuntos da mesa, a gente chegou à conclusão que o tema hoje teria que ser a arbitragem. Afinal, valeu a pressão do Santos para cima da Edna em relação ao clássico de ontem, na Vila Belmiro, 2-2, Seródio? Olha, Quartarolo, eu até na hora da discussão, na reunião, eu falei, pô, uma boa ideia, porque é um tema atual, muita gente está comentando o assunto. O fato é que essa novidade de fazer pressão em arbitragem não é de hoje. Não foi o senhor Rueda que inventou. O Vanderlei Luxemburgo era rei em fazer esse tipo de situação. E cá entre nós, Quartarolo, a arbitragem da dona Edna não é porque ela é mulher, vamos parar com essa besteira. Mas a arbitragem da dona Edna já começou pressionada antes do jogo. Resultado, fralda cheia na hora do jogo. Tem muita coisa que eu acho que aconteceu no clássico entre Santos e Corinthians que não seria da mesma forma se ela não sofresse pressão. Não sei se você concorda com isso. Por exemplo, a anulação do primeiro gol do Yuri Alberto. Para você, foi justa ou não? Então, Seródio, eu acho que eu daria o gol. Para mim, o gol foi legal, ok? Mas daí veio o Yuri Alberto e diz o seguinte: eu realmente trombei com o Lucas e eu estava em impedimento. Foi o que ele falou. Sim. Então, ponto para a arbitragem. Aí é interpretação. Na minha interpretação, eu daria o gol, acho que não houve problema nenhum. O Lucas não chegaria para marcar o Duqueiroz. Ok, é interpretação. O que se reclama é que o VAR fica buscando coisinhas. Tanto é que ela não estava a fim de anular o gol, que ela deu o gol. Ela deu o gol. Para ela foi gol. Ou seja, ela viu o que a gente viu. O VAR é que ajudou ou a induziu a anular o gol. E daí, realmente, você fica olhando, você vê aquele encontrãozinho do Yuri Alberto. Eu, de novo, repito, eu sou santista, hein, gente? Sou santista. Eu daria o gol. Achei que foi um gol legal. Mas eu entendo as discussões em torno. O que eu não entendo e que não aceito mais é árbitro ficar criticando, árbitro que fez cagada o tempo todo enquanto apitava, um monte deles, e ficar discutindo isso como se fosse, sabe, olha, eu sou PhD, você não sabe nada. Eu acho que ela foi induzida pelo VAR, mas nessa jogada dá para perdoar até. Dá para perdoar, mas ela cometeu um erro. Primeiro, quero explicar uma coisa para você, e não estou usando o que falou o árbitro lá, porque um dos árbitros que eu li também falou o que eu vou falar. O lance em si, primeiro impedimento do Yuri Alberto existiu, mas era aquele chamado, você vai lembrar disso, impedimento passivo. Ele não participa da jogada. A bola vai no Gil. Quando a bola vem para o meio, ele tem um encontro, um choque casual, que a gente vai chamar de choque de jogo? Tem. Ele não impede o jogador do Santos de chegar na jogada, até porque a jogada já tinha acontecido. Sim. Então, para mim, houve um erro. Foi o VAR que ajudou a cometer o erro. Tudo isso, na minha humilde opinião, é fruto da pressão em cima da arbitragem, já que a arbitragem já começou tensionada para esse jogo. E aí vão acontecer outros lances. Por exemplo,
O coitado do Marcos Leonardo, que, na minha opinião, é um ótimo jogador, tem 18 anos de idade, vai evoluir pra caramba, mas ele faz a asneira de andar atrás da mulher, da árbitra, não porque ela é mulher, da árbitra, na hora que ela estava caminhando para o VAR. Aí ela precisa mostrar autoridade. Ela vai lá e, pum, cartão amarelo no Marcos Leonardo, tirou o Marcos Leonardo do jogo fundamental do Santos contra o Ituano. Ela fez certo, Seródio. Quartarolo, ele assistiu o jogo, você também, eu não tenho ouvido biônico. Mas eu vi ele se aproximar, ele não estava xingando ela. Mas ele não pode se aproximar. Ela poderia ter falado para ele, para, como ela fez Ele não momentos pode antes se com o aproximar. Maicon. O Maicon fez a mesma coisa. Ela parou, o Maicon parou. Mas aí que tá, o outro continuou, levou amarelo. Eu acho que ela Levou acertou. amarelo. Aí depois houve o lance do segundo gol do Yuri Alberto. Que aí, olha, além do VAR ser demorado, o VAR no Brasil é uma perdição. Eu sempre disse isso, nós vamos destruir essa história do VAR. A esculhambar. Olha, Quartarolo, eu tenho visto o jogo. Na Argentina, o VAR da Argentina é um VAR brasileiro com etiqueta. As mesmas cagadas. Parece que na América Latina o VAR vem com um método cagada. Demora. Eles ficam traçando linha onde não é mais necessário traçar linha. Entendeu? E aí, de novo, tensionou o clássico. O pênalti que ela deu a favor do Santos aconteceu. Sim. Foi burro. O Maicon foi burro. Tem um repórter que, na minha época de Jovem Pan, ficava atrás do gol, que se estivesse atrás do gol do Corinthians naquele momento, ia falar burro do Maicon. Ele foi Não, eu burro. daria para o Giovani. A bola estava na linha de lado, era só deixar sair, Seródio. Ele voltou para o Maicon no meio. Agora, Seródio, o segundo gol, o gol que valeu, que foi o primeiro, na verdade, ela foi na onda do Bandeira. O Bandeira deu impedimento. Ela, né, prestigiou a Bandeira. O VAR corrigiu. O VAR deu o gol porque o gol foi legal. Demorou? Demorou demais, demais, demais. Mas deu o gol, ou seja, corrigiu. Ok. Eu acho assim, o que o senhor Rueda fez com a dona Edna, você falou que ele não inventou a pressão, é verdade. Mas o que ele fez foi uma pressão oficial, através de uma nota. Merece punição no TJD, da Federação Paulista de Futebol, que não vai acontecer, porque a federação não mexe com um time considerado grande e o Santos ainda é considerado grande. O meu time, estou falando aí, gente. Vão falar, porque o cara é corintiano. Não, eu sou santista. O senhor Rueda foi covarde, foi indecente e foi desonesto. Ele insuflou a torcida contra a Edna. Vai que ela erre mesmo contra o Santos muito mais do que ele dizia que ia errar, ela podia apanhar até ser morta na Vila Belmiro, porque ele mexeu com a sanha da torcida, de uma turba, e turba é um grupo de pessoas ininteligente que se une para tentar fazer justiça com a própria mão. Não confunda com turma. Turba, é uma turba. Ele não tem direito de fazer isso, por pior que seja a árbitra. E eu não acho que ela foi tão mal. Eu acho que o aspecto disciplinar você pode discutir. Até talvez ela tenha que se impor mais, não é a primeira vez. Mas tem mais uma coisa. Os jogadores do Santos entraram pilhados pelo presidente para encher o saco dela. Porque o Santos sabia que era pior que o Corinthians. O Santos sabia que, num jogo normal, mesmo na Vila Belmiro, o Corinthians era favorito. E era tão favorito que os 2 gols do Santos foram assim, sem querer. O Lucas Barbosa chutou, bateu no Gil, o Mendonça parece que resvalou, tirou do Cássio, 1-1. E o pênalti foi dado, uma bobagem do Giovani, depois o próprio Maicon, e ela acertou em dar o pênalti. Aliás, num primeiro momento, se discutia se era dentro ou fora da área. E ela viu na hora exata. Ou seja, se é um homem apitando, e aí eu entro-se no lado do machismo e do feminismo. Todo mundo começou o jogo, começou a encher o saco dela, principalmente os jogadores do Santos, amando do senhor Rueda. Não estou dizendo que o Rueda foi no vestiário, o Seródio falou assim, atenção, hein? Quando começar o jogo, vai para cima dela. Mas ele deu a senha. Ele deu a senha. E ele tem que ser processado, porque ele não pode insuflar uma torcida contra... Aliás, o Santos já tem antecedentes.
a agressão ao Cássio, a agressão ao jogador do União La Calera na Copa Sul-Americana. Ou seja, o presidente Rueda foi irresponsável, desonesto, indecente e covarde. Tá bom. Falamos dos lances, você falou do Rueda, agora eu vou falar do outro lado. Sabe o que aconteceu? Desencadeou. Porque para o Corinthians, a Edna errou contra o Corinthians, não dando o primeiro gol. E errou mesmo, na minha opinião. E aí o que acontece? Ela é uma moça. Até acho que é boa árbitra. Mas, a partir de agora, ela recebeu a etiqueta Rueda de qualidade. E depois do Clássico, vai virar a etiqueta Corinthians também. Ele, com essa história toda, causou um problema para o Clássico. Graças a Deus, não foi tão grave assim, apesar da discussão. E causou um problema para a moça. Porque agora ela fica com a etiqueta de ser ruim para o Santos e a etiqueta de ser ruim para o Corinthians. Como diria Datena. Eu estou errado. Mas como tantos árbitros por aí, né? Luiz Flávio de Oliveira, no Palmeiras, Klaus também. Ou seja, os caras, tem muitos árbitros aí que têm o mesmo nível dela e não são tão perseguidos assim porque são homens. Essa que é a verdade. Agora, ela apitou igual e cometeu os erros que os caras cometem. Se você analisar, a arbitragem dela foi nota 7. Os lances capitais, para mim, ela errou o primeiro. Mas a partir do momento que é interpretativo e que o próprio jogador que participa do lance diz que estava impedido e fez a falta, ou seja, esbarrou no cara, então já alivia também para a arbitragem. E outra, ela deu o gol. Quem não deu foi o VAR, que era um cara lá que não era mulher. Então, esse tipo de coisa tem que acabar. Daí você vai ouvir Gaciba, vai ouvir não sei quem, os caras que faziam um monte de cagada, até pior que ela, e ficam, não, porque ela apitou muito mal, apitou muito mal. Os jogadores foram mal com ela, principalmente o jogador do Santos. O Corinthians foi no embalo. Os dois têm razão em reclamar de algum lance, mas é normal. Então, esse negócio de vetar árbitro, o Luiz Flávio de Oliveira não pode apitar São Paulo, não pode apitar Palmeiras, o Klaus atrapalhou o Corinthians, atrapalhou o Palmeiras, o Wilton Pereira. Não vai ter árbitro daqui a pouco. Se o Pierluigi Colina apitasse no Brasil, iam dizer que ele também era uma merda. Não é assim, né, Seródio? De vez em quando acontecia também. Mas o fato mas quando era o Castrilli, não, tudo bem. Quando era também, aquele que prejudicou o Corinthians contra o Boca com a Maridia, né? Aquino. Carlos Amarídia? Aí tudo bem. O que a gente precisa colocar é juízo na cabeça. Não é função nem de presidente de clube, nem de treinador de futebol comentar arbitragem antes de jogo. Isso é malandragem, tem nome. Isso é malandragem. A desonestidade, Seródio. A coitada da moça aí, ela saiu toda arranhada, mas ela podia ter saído bem pior, por causa da malandragem do senhor Rueda em fazer o salseiro antes do jogo. O senhor Rueda, com todo respeito, o Santos é um time muito fraco para a história do próprio clube. O Santos não ganhou nenhum clássico e não sei se ganhará qualquer um. A questão é que o senhor, antes de falar de arbitragem, fala da sua administração, das contratações que você fez. A Edna não pode dar entrevista falando, a arbitragem tudo bem, agora eu quero falar de clube de futebol. Contratação péssima. Não pode fazer isso. Na minha visão, está errado, Cotelo. Está errado. Também acho. Acho que tem que ser punido, tem que ser chamado ao TJD, tem que ser suspenso, sabe? É claro que não vai acontecer nada com o clube, porque mesmo que o cara não vá administrar, tem o vice lá, e o cara de longe também é igual a CBF, né? O Marco Polo Deodoro continua mandando até hoje. Mas a verdade, poxa, você tem que dar um exemplo para a população e para o torcedor, para não insuflar, sabe? E ele não tem esse direito, pelo amor de Deus. O cara cuida de um clube que tem milhões de torcedores. Não é a maior torcida do Brasil? Claro que não. Mas se 100 pessoas resolvem fazer besteira, pronto, sabe? É uma calamidade. Então, ele tem que pensar até no clube dele. E ele errou. Agora, dá uma de machão, de valentão? Não entra em campo. Então, fala assim, com esse árbitro, olha, o Fábio Seródio não serve para apitar meu jogo. Então, já que ele foi escalado, eu não entro em campo. Você tem essa coragem, Rueda? Não tem, né? Então é blá, blá, blá. É desculpa de perdedor, é choro para preparar uma derrota, porque sabia que o outro era melhor.
O único que teve força na cueca para fazer isso foi Vicente Mateus, em 1979, tinha uma rodada dupla no Morumbi, Guarani, Palmeiras, Corinthians e Ponte Preta. O Guarani começou o jogo contra o Palmeiras, eu vou lembrar dessa história rapidamente, porque o Roberto Carmona, Finado Carmona, no intervalo do jogo Palmeiras e Guarani, coloca Vicente Mateus no ar na Rádio Globo. Não sei, naquela época eu só estava escutando a Globo. E aí o Carmona perguntou: senhor Mateus, cadê a delegação do Corinthians? Tem jogo daqui a pouco. O Mateus responde assim: é? Onde? No Morumbi. Não, no Morumbi jogou Palmeiras. Não, mas o jogo é rodada dupla. Corinthians e Ponte Preta é o jogo do ponto. Não, 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 não. Nós não jogamos no mesmo dia que o Palmeiras, no mesmo lugar que o Palmeiras. Está tudo errado. Mas os Corinthians não vêm? Não. Acabou. E não foi. E com essa esperteza, ele quebrou as pernas do Palmeiras, que tinha um timaço com o Tele Santana, lembra? Em 89, estava para ganhar. Jogou o final do campeonato para o outro ano, e aí o Palmeiras já não era mais o mesmo. Não, e lembra que ele não jogou em nenhuma partida, teve que cumprir tudo depois, que ele não ia. A gente foi para Novo Horizonte, foi para um monte de lugar esperando o jogo, esperava meia hora e o Corinthians não aparecia. Então, ó, seu Rueda, esse é corajoso. Faz isso aí. Ó, com o Fábio, eu estou citando o Fábio Cerotti, que não é árbitro, né, gente? Eu não vou citar nome de árbitro, mas, como eu diria, com o Luiz Carlos Cartarolo apitando, eu não entro em campo. Ué, seja corajoso. Queria ver se ele conseguiria fazer alguma coisa. Agora, jogar o nome das pessoas e mandar a torcida pressionar, jogador pressionar, aí qualquer bobo faz, né? Qualquer Rueda faz. Lamentável. Um beijo para todos vocês. Dá um beijo em todo mundo, Cartarolo. Olha, começamos a semana quente, hein? Mas tudo bem. Eu vou até dar parabéns para a Edna, que ela se comportou da maneira que podia, né? E muito pressionada, que é uma situação. Eu quero ser solidário a ela, coitada. Solidário. Porque ela já sofre pressão por ser mulher e árbitra. E dessa vez sofreu pressão de um bando de marmanjo que resolveu ser esperto. E foi 2-2. Quer dizer, e é capaz de não classificar ainda. Um abraço, gente. Parabéns à postura da Edna. Não acho que ela foi 10, nota 10 na arbitragem, mas fez a parte dela sob pressão. Gente, se você está nos vendo, avise o pessoal, hein? Se você já está inscrito, pede para o amigo se inscrever, para a namorada, para todo mundo. Ó, clica, clica, clica. Daí o YouTube faz assim com a gente. Tchau, Serode. Até amanhã. Se você puser a mão, o negócio sobe. Por isso, por favor, não esqueça de pôr a mão e inscrever a gente no nosso canal, que a gente vai ficar feliz pra caramba. Tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau!